Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Carla Carolina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Incoterms. O que são Incoterms? Nada mais são do que termos que vão definir duas coisas muito importantes no comércio internacional: a responsabilidade sobre a carga e a obrigação de pagamento do frete e do seguro internacional. Ou seja, se será o importador ou o exportador que fará esse pagamento e até que ponto o exportador ou o importador são responsáveis pela carga. É muito importante definir qual vai ser o Incoterm utilizado numa negociação, porque é esse Incoterm que vai dizer se o importador terá que fazer o pagamento do frete e do seguro. Caso o importador não precise fazer este pagamento, será um custo menor para ele, ou seja, vai desonerar a importação, o que é muito bom. Por isso, é sempre bastante importante tentar utilizar um Incoterm que seja favorável para você, no caso, se for importador brasileiro, não precisar fazer o pagamento do frete e do seguro internacional, pois isso vai baratear bastante a sua importação. Bom, nós temos 13 Incoterms que serão tratados neste vídeo. Nós vamos falar quais são, o que significam e também teremos foco em dois Incoterms que são os mais utilizados, o FOB e o CIF. Nós vamos falar mais à frente. Bom, pessoal, então vamos iniciar, mas antes de falar do primeiro Incoterm, eu quero lembrar vocês que o Incoterm ele deve constar na fatura comercial, que é um dos documentos mais importantes no comércio internacional. Então, ele é um documento emitido pelo exportador, por isso deve estar bem claro entre o importador e o exportador qual será o Incoterm utilizado para que o exportador coloque na fatura comercial, que será enviada para o importador. Então, vamos para o primeiro Incoterm, o ex-works. Esse Incoterm, gente, ele representa um mínimo de responsabilidade para o exportador. Por quê? O exportador, ele só vai ter que disponibilizar a carga para que o importador recolha a carga, ou seja, faça o carregamento da mercadoria e faça todo o processo de importação. Então, o importador, ele é responsável desde o momento da coleta da mercadoria, no armazém, na empresa, na fábrica do exportador. O importador também será o responsável pelo desembaraço aduaneiro para exportação e também será o responsável pelo pagamento do frete, do seguro e também por quaisquer coisas que aconteçam com a carga durante o trajeto do país do exportador até o país do importador. Ou seja, o exportador ele não tem responsabilidade sobre a carga, ele simplesmente tem que disponibilizá-la em seu armazém, fábrica ou empresa para que o importador recolha essa mercadoria. Lembrando que o importador ele também é responsável por carregar o veículo coletor. O exportador ele não tem que executar essa tarefa. É tudo realmente do importador. Então, esse Incoterm, ele é muito bom para o exportador e muito caro e trabalhoso para o importador. Lembrando que o importador também terá que fazer o desembaraço aduaneiro para exportação, ou seja, o importador tem que conhecer todos os trâmites de desembaraço no país do exportador. Por isso, ele não é muito comum, ele só é praticado geralmente entre empresas que o importador ele tem muito conhecimento da parte de desembaraço aduaneiro no país do exportador, tá? E geralmente importadores pequenos não utilizam esta modalidade porque é muito cara e realmente é muito difícil você fazer o desembaraço para exportação da mercadoria em um país que você não tem conhecimento desse processo. Então, ele é pouco utilizado. Agora vamos para o nosso segundo Incoterm, pessoal, ele é o Free Carry. Esse Incoterm, ele indica que o exportador, ele deve desembaraçar a mercadoria para exportação e disponibilizar essa mercadoria para o transportador internacional em um local indicado pelo importador. Ou seja,
O exportador, ele é responsável por tirar a mercadoria da sua fábrica, do seu armazém, levar até o local onde foi combinado, onde foi indicado pelo importador e fazer o desembaraço dessa mercadoria para exportação. Ou seja, o exportador, ele tem responsabilidade, que é esse primeiro traço, e tem custos com a carga até o momento de entregá-la para o transportador internacional. A partir do momento que o exportador disponibilizou essa mercadoria para o transportador internacional no local que o importador indicou, ele não tem mais responsabilidade sobre esta carga. Bom, pessoal, e um ponto importante que nós devemos nos atentar neste Incoterm, no FCA, é que o responsável pelo carregamento do veículo coletor vai depender do local onde foi combinado para essa entrega da mercadoria ser feita. Se a entrega da mercadoria for feita nas dependências do exportador, então, por exemplo, num armazém do exportador, já que esta entrega está sendo feita em território do exportador, é o exportador que deverá fazer o carregamento do veículo coletor. Agora, se esta entrega ocorrer em qualquer outro território que não seja do exportador, o carregamento do veículo coletor será de responsabilidade do importador, responsabilidade e custo, tá, pessoal? Lembrando que este Incoterm pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. Aqui nas nossas imagens estão sendo colocadas sempre o modal marítimo, porque ele é o mais utilizado no comércio internacional, mas pode ser aplicado também em outras modalidades. Somente alguns Incoterms, eles são específicos para a modalidade marítima, tá bem? E agora vamos para o nosso terceiro Incoterm, pessoal, que é o Free Alongside Ship. Pelo próprio nome, nós já conseguimos saber que este Incoterm ele só pode ser utilizado na modalidade marítima, porque ship é navio, então ele só pode ser utilizado se a mercadoria estiver sendo embarcada em navios. E neste Incoterm, pessoal, o exportador ele terá a responsabilidade de colocar a carga ao lado do navio transportador, ou seja, ele tem que retirar a mercadoria de seu armazém, ou seja, de qualquer dependência sua, levar até ao lado do navio transportador e desembaraçar essa mercadoria para a exportação. Neste Incoterm, o exportador ele já tem um pouco mais de responsabilidade, porém o custo com seguro e frete internacionais ainda são do importador. Ou seja, o importador ele ainda tem que fazer o carregamento da mercadoria no navio, porque o exportador ele só tem que disponibilizar a mercadoria ao lado do navio. O carregamento é de responsabilidade do importador e também de fazer o pagamento do seguro e do frete até o país do importador. Bom, pessoal, então vamos supor que essa mercadoria sofra algum problema, por exemplo, no momento do carregamento. O container ele está sendo colocado no navio e ele sofre algum tipo de avaria. O responsável por arcar com os custos e a responsabilidade desta carga já será do importador, porque a responsabilidade do exportador ela terminou no momento em que ele disponibilizou a mercadoria ao lado do navio, desembaraçada para exportação. Neste momento, toda e qualquer responsabilidade do exportador cessou e passa a ser do importador. Bom, pessoal, e agora nós vamos conversar sobre um dos Incoterms mais utilizados no comércio internacional, que é o chamado FOB, que significa Free On Board. Neste Incoterm, pessoal, o exportador ele é responsável por desembaraçar a mercadoria, ou seja, ele retira a mercadoria das suas dependências, leva esta mercadoria até o porto, é preciso realizar o processo de desembaraço aduaneiro para exportação e o exportador também será responsável por colocar esta mercadoria a bordo do navio. Ou seja,
todos os custos e responsabilidades com a carga são do exportador até o momento em que esta mercadoria estiver completamente a bordo do navio. Vamos seguir o exemplo utilizado no Incoterm anterior, que seria no caso de um container está sendo carregado e no momento do carregamento ocorre alguma avaria neste container. Se a carga ainda não estiver a bordo do navio, ou seja, completamente desprendida de qualquer equipamento de carregamento, se ela ainda não estiver nessa situação de completamente carregada, a responsabilidade ela será do exportador. Por quê? O exportador ele tem que arcar com qualquer custo e responsabilidade sobre a carga até o momento do carregamento, até o momento em que esta mercadoria estiver a bordo do navio, como se ela estivesse pronta para que o navio já pudesse partir para o país importador. Então, qualquer problema que ocorra no momento do carregamento, por exemplo, ou no momento em que essa mercadoria estiver sendo transportada das dependências do exportador até o porto de embarque, essas responsabilidades e custos com a carga, elas serão do exportador. Mas a partir do momento em que essa mercadoria é colocada a bordo do navio, todo e qualquer custo e responsabilidade passa a ser do importador, desde o frete, o seguro e quaisquer outras despesas. E também no momento em que essa mercadoria chegar ao país do importador, o desembaraço de importação, todos os custos com taxas e serviços, eles serão do importador, tá? Porque toda a responsabilidade da carga e com os custos, eles cessam para o exportador no momento em que essa mercadoria é colocada a bordo do navio. E agora vamos para o primeiro Incoterm do grupo C, ou seja, aqueles que iniciam com a letra C. O primeiro deles é o CFR. Gente, neste Incoterm, o exportador ele já tem um pouco mais de custo para exportar essa mercadoria. Por quê? Ele tem que retirar a mercadoria das suas dependências, desembaraçar a mercadoria para exportação e fazer o pagamento do frete internacional. Nós podemos avaliar esta linha da letra C, que é a linha do custo do exportador. O exportador ele tem que arcar com o custo de transporte até o porto de destino. Este Incoterm ele só é aplicável para o modal marítimo, tudo bem? Então, o exportador ele tem que pagar o frete internacional até o porto de destino, mas ele não é responsável por fazer o pagamento do seguro internacional. Caso o importador tenha desejo de resguardar a mercadoria, o próprio importador terá que contratar e fazer o pagamento do seguro internacional. Isso não é uma responsabilidade do exportador neste Incoterm. Então, o custo do exportador ele vai até o porto de destino. Porém, a responsabilidade com a carga, gente, ela só vai até o porto de origem. Por quê? O exportador ele tem que colocar a mercadoria a bordo do navio. Mas a responsabilidade sobre a carga, ela termina para o exportador no momento em que a mercadoria cruzar a morada do navio. Então, fez o cruzamento da morada do navio, qualquer responsabilidade com a carga já passa a ser do importador, mesmo que o custo com transporte seja do exportador até o porto de destino, a responsabilidade com a carga, ela cessa para o exportador neste momento de carregamento da mercadoria, tudo bem? E agora vamos para o segundo Incoterm mais utilizado no comércio internacional. Como eu falei para vocês no início do vídeo, desses 3 Incoterms que eu vou apresentar para vocês, 2 são os mais utilizados, que é o FOB, que nós já conversamos anteriormente, e agora o CIF. O CIF, ele diz que o importador, ele não terá que pagar o seguro internacional. Lembra que no CFR, que eu acabei de falar para vocês, o exportador ele paga o transporte internacional, mas ele não paga o seguro? É o importador que tem que contratar o seguro e realizar o pagamento? Então, agora no CIF, o exportador, além de pagar
o transporte internacional até o porto de destino, ele também terá que arcar com o custo do seguro internacional, mas é aquele seguro com cobertura mínima. Caso o importador tenha interesse em um seguro com uma cobertura maior, é o importador que tem que contratar e fazer esse pagamento. O exportador ele só tem que fazer o pagamento do seguro quando é o seguro mínimo no Incoterm CIF. Caso o importador queira outro tipo de seguro que resguarde mais a mercadoria, é o próprio importador que tem que contratar e fazer o pagamento. Tá? Então, o CIF ele tem basicamente as mesmas condições que o CFR, ou seja, a responsabilidade da carga cessa para o exportador no momento em que cruza a murada do navio, mas o custo ele vai até o porto de destino. Então, a única diferença entre o CFR e o CIF é que no CIF, o exportador, além de pagar o transporte internacional, também fará o pagamento do seguro internacional com cobertura mínima. Este Incoterm ele também só pode ser utilizado na modalidade marítima. E agora o CPT, pessoal, Carriage Paid To, ou seja, o transporte pago até um local de destino que é designado pelo importador. E esse Incoterm, pessoal, ele é muito utilizado, por exemplo, no transporte rodoviário, muito comum entre países próximos, por exemplo. Bom, o exportador ele terá que retirar a mercadoria de suas dependências, ou seja, do seu armazém, da sua fábrica, desembaraçar a mercadoria para exportação e disponibilizar essa mercadoria para o transportador internacional, que levará a mercadoria até o país de destino. O exportador ele tem que arcar com os custos de transporte internacional até o país de destino, porém não tem que pagar o seguro internacional. O seguro quem paga é o importador, caso tenha interesse. Esse Incoterm, pessoal, ele é muito parecido com o CFR, que nós falamos anteriormente. Só que o CFR ele só é utilizado para um modal marítimo. O CPT ele pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte. Ou seja, o exportador disponibiliza a mercadoria em um local combinado com o transportador internacional, por exemplo, um ponto de fronteira. Então, o exportador ele disponibiliza, ele entrega essa mercadoria ao transportador internacional e no momento que ele entrega essa mercadoria ao transportador, cessa a responsabilidade sobre a carga. Ou seja, qualquer coisa que venha acontecer com a carga após o exportador entregar para o transportador internacional já é de responsabilidade do importador e não do exportador, ainda que seja o exportador que esteja pagando o transporte internacional. Bom, pessoal, e agora vamos para o nosso último Incoterm do grupo C, que é o CIP. Cuidado para não confundir com o CIF, que é aquele que nós já conversamos. Bom, pessoal, o CIP ele é muito parecido com o CPT, que nós acabamos de conversar sobre ele, com a única diferença que, além de pagar o transporte internacional da mercadoria, o exportador ele também vai fazer o pagamento do seguro, que no CPT é o importador que paga o seguro. Aqui no CIP, quem vai pagar o seguro é o exportador. E a questão de responsabilidade é a mesma do CPT. Disponibilizou a mercadoria para o transportador internacional, cessa a responsabilidade do exportador, mesmo que o custo com transporte e seguro seja do exportador até o país de destino. E agora vamos iniciar o grupo D, o grupo Delivery dos nossos Incoterms. O DAF, gente, ele significa que o exportador ele tem que levar a mercadoria até algum ponto de fronteira combinado com o importador. É importante, gente, que este ponto de fronteira combinado entre o importador e o exportador seja sempre antes da divisa aduaneira, ou seja, ele ainda tem que ser no país do exportador, tudo bem? Além de levar a mercadoria até este ponto de fronteira combinado,
o exportador ele tem que fazer o desembaraço para exportação dessa mercadoria. Porém, o exportador ele não terá que fazer pagamento nem do frete, nem do seguro internacional. Essas são responsabilidades e custos do importador. E a responsabilidade sobre a carga, ela é do exportador somente até o momento de chegar no ponto de fronteira combinado com o importador. A partir do momento que o exportador ele disponibiliza a mercadoria para o transportador internacional, cessa toda a responsabilidade do exportador. É importante citar que neste Incoterm, o exportador ele não tem que descarregar o veículo que ele utilizou para trazer a mercadoria desde suas dependências até o ponto de fronteira. É o importador que tem que descarregar o veículo e colocar no veículo coletor que vai fazer o transporte internacional. E este Incoterm ele também pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte, sendo muito mais comum quando é a modalidade rodoviária. E agora vamos para o Delivery ex Ship. Mais uma vez, aqui nós temos o ship, ou seja, navio. Portanto, este Incoterm ele é de exclusividade para o modal marítimo, tá, gente? Neste Incoterm, o exportador ele tem que retirar a mercadoria de suas dependências, fazer o desembaraço para exportação e fazer o pagamento do seguro e do frete internacional até o porto de destino. E a responsabilidade do exportador, pessoal, ela é até o porto de destino com a carga a bordo do navio. Então, vamos supor que ocorra algum problema, por exemplo, no momento em que a carga ela está sendo retirada do navio ou algum problema no porto de destino. Este problema ele é de responsabilidade do importador, porque a responsabilidade do exportador é somente até o momento em que a carga ela está a bordo do navio aqui no país de destino, no porto do país de destino. A partir do momento em que essa carga ela começa a ser retirada do navio, já é responsabilidade do importador. Lembrando que mesmo que o exportador ele tenha responsabilidade até o porto de destino, não é do exportador a responsabilidade de fazer o desembaraço aduaneiro no país de destino. Essa responsabilidade é do importador. Bom, pessoal, e o nosso próximo Incoterm, ele tem somente uma diferença em relação ao Incoterm anterior, que nós acabamos de comentar, que foi o Delivery ex Ship. No Delivery ex Ship, o exportador ele tem responsabilidade com a carga somente até o porto de destino, enquanto a carga ela está a bordo do navio. Neste Incoterm, a única diferença é que a responsabilidade do exportador, a responsabilidade e o custo com a mercadoria, ela vai até